Neste vídeo, a gente vai continuar falando sobre reatividade, mas agora para ampliar a nossa visão sobre os valores reativos. A gente viu que os valores reativos são o início do diagrama de reatividade, e sem eles o fluxo reativo não existe, então o fluxo reativo depende que o diagrama comece com o valor reativo e termine com uma função observadora. E a gente viu que os valores da lista input são o principal tipo de valor reativo, é o tipo mais comum que a gente encontra quando estamos desenvolvendo um aplicativo Shiny. Mas, assim como as funções render não são o único tipo de funções observadoras, a gente consegue criar funções observadoras com as funções observe e observe event. Os valores da lista input não são o único tipo de valores reativos. A gente também pode criar valores reativos que não são valores dos inputs, que não vêm dos inputs dentro da lista input, e muitas vezes a gente vai precisar fazer isso. Um pouquinho agora sobre a sintaxe dessas funções. A função reactVal ela serve para criar um único valor, então a gente vai utilizar essa função com o valor inicial do valor reativo que a gente está criando. Então a gente vai chamar de valor reativo, recebe reactVal 1. Então esse valor de reativo de início recebe o valor 1. Para retornar o valor dentro do valor reativo, a gente vai colocar o nome do objeto que a gente criou, valor reativo, abrir e fechar parênteses. Então, a sintaxe aqui, quando a gente cria com a função reactVal, é bem parecida com a das expressões reativas. Para retornar o valor, a gente abre e fecha parênteses, a gente recebe de volta aqui o valor inicial 1. Para alterar o valor de um valor reativo, a gente vai utilizar a notação abre e fecha parênteses e coloca o novo valor dentro. Então, fazendo isso daqui, a gente está alterando o valor 1 pelo valor 2. Então, o valor reativo, o objeto, o valor reativo, passa a receber o valor 2. Se a gente rodasse esse código aqui de novo, dentro ele retornaria o valor 2. Então, essa é a anotação para quando a gente cria um valor reativo utilizando a função reactVal. Com a função reactValues, a gente vai poder criar uma lista de valores reativos. Então aqui eu criei dois, A igual a 1 e B igual a 2. E essa lista a gente vai usar parecido com o que a gente faz com a lista input. Então, para retornar os valores, a gente vai fazer o nome do objeto que a gente criou, cifrão o nome do valor reativo dentro dele. Então, aqui no caso, o A devolve 1, o B devolve o 2, que são os valores iniciais que eu coloquei aqui para A e B. Para alterar esses valores, que é algo que a gente não faz aí com a lista input, a gente vai usar essa anotação. O nome do objeto que a gente criou como valor reativo, cifrão o nome do valor reativo dentro dessa lista que a gente quer mudar, e aí atribuição um novo valor. Então isso aqui vai alterar o valor de A, que era 1, para 3. Isso aqui vai alterar o valor de B, que era 2, para 4. Então vejam que a depender de como você cria os seus valores reativos, o jeito de você receber, né, de acessar os valores dentro dele ou de alterar os valores muda. Então assim a gente faz com a função reactValues e assim a gente faz com a função reactVal. Uma coisa importante é, sempre que a gente altera o valor de um valor reativo, seja aqui com a reactVal ou assim com a reactValues, isso dispara um fluxo de reatividade. Ou seja, todo lugar em que eu estiver usando esse valor reativo vai disparar reatividade e o código por trás das funções observadoras que dependem desses valores aqui vão rodar novamente. Então, os valores reativos são muito utilizados como uma maneira de você criar gatilhos que não dependem de ação da UI, você controla pelo código quando você altera esses valores, para que a reatividade ocorra dentro do app. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer alguns exemplos utilizando valores reativos, mas é possível que você passe um bom tempo programando em Shiny na prática sem ter que utilizar valores reativos no seu código, porque esses comportamentos que a gente consegue criar com valores reativos, criados a partir dessas funções,
são comportamentos um pouco mais complexos. Então, em aplicativos um pouco mais complexos, com comportamentos de experiência de usuário, de UI um pouco mais complexos, é comum a gente precisar dos valores reativos. Mas em apps mais simples, não é tão comum a gente utilizar ou a gente precisar criar valores reativos dessa maneira. E aí no próximo exemplo a gente vê um caso disso para ficar mais claro a ideia de por que a gente precisa fazer isso aqui dentro do Shine.